Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor. Que essa paz ela possa permanecer em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. A partir desse momento, nós estaremos falando de Jesus, das palavras de Jesus, dos seus feitos e também de algumas palavras que nós devemos deixar fora da nossa convivência com Deus, ou deixar de sentir certas palavras, certas doenças. Isso é um tipo de doença. Vamos falar sobre o ódio, certo? Deus pode até odiar, mas você não deve odiar, não. E outra coisa, mesmo que você odeia, mas você precisa tirar esse odeio antes de escurecer, certo? Antes de escurecer. O que a Bíblia diz a respeito do ódio, irmãos? O que é que ela diz, irmãos, a respeito do ódio? É sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Ódio nós sabemos que é antipatia, hostilidade e ira. Ódio é aquela pessoa que não sente o próximo, uma pessoa, ou sente antipatia por alguém, se ele é muito antipático, tá certo? E hostilidade e ira. Amados irmãos, nós temos um versículo, o primeiro versículo-chave, que diz assim, em Efésios, capítulo 5, versículo de número 9. Aliás, Esther, é isso? Capítulo 5, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantaram nem se moveram diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Se encheu de ira, simplesmente, porque todas as pessoas se levantavam, não é isso? E o saudava. Amã não fez isso, e por causa disso, criou dentro do coração de Mardoqueu uma ira, um furor. Nós sabemos, irmãos, que o ódio não resolvido, ele pode converter em uma obsessão desgastante. Por isso, resolva logo o seu ódio, senão você vai ficar desgastado, tá? Desgastado. O ódio, irmãos, e a amargura são como erva daninha, irmãos, mata. É como longas raízes que penetram no coração e corrompe toda a vida. O ódio, irmãos, e a amargura, os dois juntos, são capazes, irmãos, de matar, de deixar as raízes crescerem e penetrar até o coração, e vai corromper toda a sua vida será toda corrompida. A mãe estava tão consumido pelo ódio contra Mardoqueu, que não pôde nem mesmo desfrutar da honra de ser convidado à festa de Esther. Ele foi para a festa de Esther, todo mundo alegre, mas ele não desfrutou de maneira nenhuma, da alegria, certo? Da alegria que outras pessoas tinham. Ele não desfrutou porque ele estava com ódio tão grande, irmãos, de Amã. E sabe o que aconteceu, né, irmãos? Ele ficou muito desgastante, muito triste, muito amargurado. O ódio entrou no seu coração e deixou ele amargurado. A mãe, veja bem, irmãos, não pôde nem mesmo desfrutar da honra de ser convidado à festa de Esther. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos adverte para que tomemos cuidado. Tomemos muito cuidado, irmãos, para que nenhuma raiz da amargura
nenhuma raiz da amargura brota ou brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Então nós temos que o quê? Cuidado com a raiz da amargura, porque senão ela vai produzir, tá? Ela vai produzir e produzindo ela vai nos perturbar, certo? E depois de a gente estar perturbado, todas as outras pessoas irão ser contaminadas. Não permita que o ódio e a amargura resultante cresça no seu coração. Não permita de forma nenhuma que o ódio e a amargura como é que se diz? Cresça no seu coração. Com Amã, você descobrirá que o tiro saiu pela culatra, como diz a história, tá? Você pode ver, Esther, capítulo 6, versículo de número 13 e capítulo 7, versículo 9 e 10. Se a mera menção do nome de alguém, observe, irmãos, provoca a sua ira, confesse a sua amargura, certo? Como pecado. Você está em um ambiente, de repente chega alguém, e quando essa pessoa chega, acabou sua alegria, tá? Acabou sua alegria, então você ficou, como é que se diz, indignado, irado, zangado, entendeu? Então você tem que confessar a sua amargura, irmãos. Ignorar a amargura, irmãos, escondê-lo dos outros ou fazer mudanças superficiais no seu comportamento não será o suficiente. O suficiente será você pedir perdão. Se a amargura não for completamente removida, voltará a crescer, piorando a situação. O que você tem que fazer, irmão, é se livrar da amargura e do ódio, dos dois. Se livre o mais rápido possível. Dê um chute no traseiro dos dois, senão você vai perder a oportunidade de ir morar nas mansões celestiais. Vamos aqui, irmãos, para mais um versículo bíblico, tá? Mais um versículo bíblico. Encontra-se em Jonas, capítulo 1, versículo número 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Pegou, não é isso? Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor Jesus. Diante da face, quer dizer, a face do Senhor Jesus estava diante dele, mas ele não percebia. Não adianta querer tentar fugir de Jesus, porque você jamais irá conseguir. Você jamais irá conseguir. Amém, irmãos? Jamais irá conseguir. Veja bem, irmão, o ódio pode nos fazer desobedecer a Deus. Sabia, irmãos? Nínive, nós sabemos que era uma cidade muito poderosa e ímpia. Ímpia, irmãos, quer dizer, a maldade tomava conta da cidade da cidade de Nínive. Jonas havia sido criado odiando os assírios. Ele tinha um ódio tremendo dos assírios, e as suas atrocidades. Ele conhecia bem a tradição dos assírios. Os assírios eram muito, como é que se diz, valentes e muito cruéis, tá? Então Jonas cresceu vendo isso, irmãos. O seu ódio era tão forte que ele não queria que os habitantes de Nínive recebessem a misericórdia de Deus. Observe como o ódio, irmãos, é tremendo, certo? O ódio é como uma potassa, ela rói e destrói mesmo, entendeu? Na verdade, Jonas temia que o povo se arrependesse. Ele não queria que o povo se arrependesse. Ele pensou consigo mesmo que se fosse a cidade de Nínive, pregasse a palavra do Senhor Jesus, o povo iria se arrepender e Deus não iria destruir Sodoma, aliás, a cidade de Nínive.
e o que ele queria era que Deus o fizesse isso. A atitude de Jonas representa a relutância de Israel de transmitir o amor e a misericórdia de Deus aos outros, ainda que esta fosse missão que Deus lhe havia dado. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Como Jonas, eles não queriam que os não-judeus, no caso gentios, recebessem a benevolência de Deus. Quando o ódio passa do mal que as pessoas fazem às próprias pessoas, mais mal foi gerado. Cuidado para você não gerar muito mal, irmãos. Já pensou se ele não tivesse ido à cidade de Nínive e Deus destruísse uma boa parte, 80% da população de Nínive, e depois esses 20% soubesse que Jonas não foi divulgar a palavra do Senhor Jesus porque estava irado com a população daquela cidade. Os 20% iriam criar um ódio tão grande por Jonas que iriam procurar Jonas até matá-lo. Porque se Jonas, as 20% das cidades, com certeza iriam dizer, se Jonas tivesse vindo aqui, nós teríamos obedecido a Deus e ninguém teria morrido. Então, ódio gera ódio. Entendemos? Mais um versículo bíblico que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número... É grande, viu? É de 1 a 8 que nós vamos ler. Eu vou deixar para vocês ler, tá, irmãos? Eclesiástico de 1 a 8, tá, irmãos? E a gente vai só frisar um pouquinho o comentário desses 8 versículos. O momento, irmãos, um momento importante. Há tempo de odiarmos. Isso é verdade. Todas as experiências relacionadas nesses versículos, nesses 8 versículos que nós lemos aí, aliás, que eu deixei que vocês leiam, são apropriadas em alguns momentos. O segredo para a paz com Deus é descobrir, aceitar e apreciar o momento perfeito de Deus. Quer ter paz com Deus? Faça isso. O perigo é duvidar ou ressentir-se do momento de Deus. Isso pode levar a desespero, rebeldia ou seguir em frente sem o seu conselho. Tenha muito cuidado, ler esses 8 versículos, tá bom? De Eclesiastes, que vai falar sobre os tempos, tempo para tudo, certo? A capacidade de odiar pode ser uma motivação poderosa com relação à justiça. Quando há um tempo para o ódio, não devemos odiar as pessoas, mas devemos odiar o que elas fazem. Odiar as pessoas é tudo bem. Agora nós temos que odiar o que elas fazem. Devemos também odiar quando as pessoas são maltratadas, quando crianças passam fome e quando Deus é desonrado. Tudo isso nós devemos odiar, irmãos. Além disso, devemos odiar o pecado em nossa vida. Eu odeio, irmão. Tem gente que ama o pecado. Esta é uma atitude de Deus. Irmãos. Esta é a atitude de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, deixar toda a amargura de lado. A raiz da amargura, do ódio, senão vai produzir muitas coisas ruins e vai destruir tanto o seu próximo como a você mesmo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.